Bem, pessoal, boa tarde, né? Agradeço a todos vocês que aceitaram assim, esse marketing tão incrível do Jean, né? E a todos os envolvidos, né? O Fernando, o Jean, o professor Jonas, que palestrou mais cedo, Flavinha, que também palestrou pela manhã, né? Então, vou ser aqui breve nas minhas palavras. Como o Jean já me apresentou aí, né? Sou bibliotecária de formação e mestre também em Ciência da Informação pela Universidade Federal do Ceará e também contadora de história. E hoje eu quero conversar com vocês sobre projetos Povo. São projetos que são frutos de parcerias e que dão certo. E aí me apresentar um pouco para vocês, né? Faltou uma foto para a Flavinha, né? Que era do grupo de computação também na universidade. Então, sou formada em biblioteconomia, já apresentei alguns artigos. Esse daqui, não sei se a Flavinha lembra, a gente foi em 2014, Flavinha, 10 anos atrás, para Brasil. SCT, família. E também como contadora de histórias. E muitos dos projetos que eu desenvolvi foi baseado na minha experiência enquanto estudante, né, enquanto leitora, e buscando na biblioteca esse espaço de acolhimento. Acredito que todos aqui são profissionais da educação, né? Professores, coordenadores, talvez, diretores, bibliotecários também. Então, por que polvo, né? E aí eu trouxe algumas curiosidades do polvo para vocês, né? Quando a gente olha assim para o polvo, a primeira coisa que a gente percebe são os tentáculos. Ele tem 8 tentáculos. E quando a gente pensa em desenvolver projetos, se torna uma caminhada muito solitária. A gente precisa fazer tudo sozinho, né? Principalmente trabalhando no cenário da escola, firmar parcerias com as coordenações, com os professores, com os demais segmentos se torna necessário para que a gente possa implementar com êxito os projetos. Então precisa de muitos braços, né? Muitos tentáculos. E o povo também tem 2 corações. E ao mesmo tempo pensar em trabalhar com o cenário da educação é ter esses 2 corações, né? Todos nós ainda fomos estudantes, passamos por esse local e se pararmos para pensar, o maior tempo da nossa vida de estudo é na escola, né? Aqueles profissionais que porventura vão para a graduação, fazer mestrado e doutorado, mesmo somando todo esse período de estudo, ainda não ultrapassam da escola. Então a escola realmente é o maior tempo da nossa vida estudando. Ao pensar em projetos, eu trouxe aqui de maneira bem sucinta 3 pontos, né, que a gente tem que levar em consideração. A comunidade na qual estamos inseridos, os pontos fortes e fracos daquela comunidade e as possíveis parcerias que a gente pode fazer. Tenho a ideia de criar um clube do livro. Já existe um clube do livro na escola? Ou eu posso criar um? Ou quando eu cheguei já tinha um e aí eu posso dar, né, segmento a esses clubes? Quais são os pontos fortes e fracos para atrair os alunos para a biblioteca ou para projetos, né, que envolvam a leitura, principalmente o público adolescente, né? Ele é muito tecnológico, então projetos que mesclam o uso das tecnologias, mas a gente vai ver mais na frente com podcast, biblioteca digital, tem uma grande chance de atrair esse público, porque eles querem coisas bem fora da curva, né? E que parcerias eu posso fazer com os professores, para que eles podem também vir somar? Então eu vou compartilhar aqui algumas experiências. Essas experiências são frutos de 2 colégios que eu trabalhei como bibliotecária, e um deles foi o Colégio Marco do Sul. Tem 2 unidades na Bezerra no Sul, e a que eu trabalhava era no Sul. E lá eu tive a oportunidade de desenvolver 2 projetos. O primeiro foi o Reino Encantado, que foi um projeto de contação de histórias com alunos do ensino fundamental 1 e 2, e o outro foi uma biblioteca digital, fruto de um projeto de leitura com alunos do ensino fundamental 2. Então, ao pensar em criar projetos para o segmento, nós temos que estar bem atentos nisso, né? Na faixa etária dos alunos, quais são os nossos objetivos. Então, esse projeto de contação de histórias surgiu inicialmente comigo, contando história nos hasteamentos. Eu não sei se as escolas hoje ainda fazem, né? Que vocês trabalham. Mas essa tradicionalmente faz todas as terças-feiras o hasteamento das bandeiras, onde são passados avisos semanais. Os alunos também que são destaque recebem prêmios. Então, uma vez por semana acontece isso, é um momento bem tradicional. E nesse momento, muitas das vezes eu ia contar uma história. E alguns alunos quiseram também, né, participar.
Então, esse projeto nasceu do interesse dos alunos. Eles vieram até mim, né? E a gente queria, né, poder estar lá na frente, contando histórias. Então, esse projeto nasceu inicialmente com os alunos do Fundamental 1, alunos do terceiro ano, que são aqueles daí. A gente teve aqueles 4 alunos como os primeiros participantes, e com um ano de projeto, a gente já tinha mais de 100 alunos. Então, a gente já teve a nossa Luísa, que a gente mandou fazer, que era a parceria do projeto. A gente começou a se apresentar na outra sede da escola, que era na Piseira, inclusive em eventos. Né? No outro slide eu vou mostrar para vocês, o Tribunal Regional do Trabalho, ele faz a cada 2, 3 anos um congresso voltado para a erradicação do trabalho escravo infantil. E o nosso grupo de contação de histórias foi o único até hoje a participar de uma apresentação lá. Então, foi uma experiência muito rica para as crianças, né? De ter nascido ali, na quadra, durante o hasteamento, atender a demanda que surgiu com eles. Eles quiseram se empoderar daquele espaço. Então, muitas das vezes, no projeto surge, os próprios alunos chegam, né? São muito criativos. Tem uma coisa que, às vezes, eles sugerem que não dá para a gente executar. Mas, nesse caso, foi possível. E os alunos do ensino fundamental 2 também quiseram participar. E a vantagem de trabalhar a contação de histórias no cenário escolar, além de permitir que o aluno, né, deixe um pouco mais daquela timidez, amplia o repertório sociocultural, que tanto será necessário, né, na escrita das redações, na construção da própria vivência do aluno. E esse projeto se estendeu para o Fundamental 2. O outro projeto foi uma biblioteca digital. Então, já havia um projeto na escola, que era o Viro Letras. Uma vez por semana, os alunos iam para a biblioteca e as turmas de 6º e 7º ano tinham um baú literário. Eles iam e trocavam um livro. E aí faziam atividades com base nesse livro. Mas eu percebi que era um projeto um pouco organizado. Alguns alunos devolviam o livro, na verdade, nem tinham lido o livro. Era mais para bater a meta, para ganhar um certificado no final, né? Porque se você atingisse determinada meta, você ganhava um certificado. Então, eu pensei em lançar um concurso literário. E aí, eu fui sentar com as professoras. E aí, vem as parcerias, né? Dialogar com os outros profissionais. E convidei elas para a gente criar um edital, e lançar um edital destinado para esses alunos. Então, teve edital que teve gênero livre, né? Teve edital que já era contos. Então, a gente pesquisava todas as informações lá, tinha um período de inscrição e os alunos levavam para casa um termo de aceite, os pais autorizando eles participarem, porque se a obra deles, porventura, ganhasse, seria publicada em um e-book e disponibilizado na biblioteca. E aí foi muito bacana, porque a gente teve uma grande participação. Havia uma comissão científica das professoras de língua portuguesa em redação que corrigiam as provas, então eles ficam bem focados. E aí isso ajudou bastante na construção da redação deles. E além do certificado que eles ganhavam e do e-book, a gente também fazia uma vivência. Então a gente visitava algum espaço cultural aqui de Fortaleza. Então, nessa oportunidade, a gente conheceu o Museu da Fotografia, que é o maior da América Latina, né? A gente tem aqui no Ceará, que tem aqui em Fortaleza. A gente conheceu a Casa de José de Alencar, que vamos muito lá. Então, já foi uma identificação de um ponto forte que a gente tinha na escola. A escola tinha um transporte do qual a gente poderia utilizar esse transporte sem ter um gasto a mais. Então, ao pensar em fazer um projeto, é interessante fazer essa pesquisa, né? Porque a escola já me oferece de coisas que não vai custar mais, para que eu possa poder, né, criar meu projeto. Porque muitas vezes quando a gente chega com um projeto que vai gastar, às vezes não há, né, essa verba disponível. Então, o carro já existia, não ia ser uma verba extra, a gente conseguia levar os alunos para passear e foi um momento muito bacana. E aqui a gente tem uma bibliotecária que era do Rio Grande do Norte, e ela veio também para a gente somar, participar, né, abrir uma sede lá, e aí foi um momento muito bacana. Ela levou para lá também a ideia da contação de histórias, e como ela é uma costureira incrível, ela faz as fantasias, faz o cenário, que tem esses dons, né? Então ficou muito legal. Aqui eu trouxe para vocês um print do evento que teve, né? Do card de divulgação. E aqui a gente vê as brincadeiras de antigamente, Grupo Rei de Cantada. Foi no Fórum Alto Nunes. Então eu estava aqui com crianças do ensino fundamental, contando histórias para juízes, para advogados, para promotores. Foi assim um momento muito bacana. Então, algo aparentemente tão simples, né, como a contação de histórias, mas propiciou para essas crianças esse momento tão legal.
E aí eu vou falar agora de outros projetos. Sim, alguns projetos renderam também publicação de artigo científico. Então esse daqui é um que eu trago, que foi publicado nessa revista Formação em Pauta, Protagonismo Midiático Infantil, Análise do Comportamento Informacional dos Blogueiros Contadores de Histórias. Então, assim, eles começaram a criar canal no YouTube para contar histórias lá. Então, realmente, quando a gente cria um projeto, a gente não tem a dimensão, muitas das vezes, de até onde ele vai, né? E aí, esse artigo para analisar como eram esses canais, como é que as crianças lidavam com a produção de conteúdo. Já no Colégio Nova Dimensão, os projetos foram de um podcast, e ele já foi direcionado aos alunos do Ensino Fundamental 2 e Médio, e o Disney Plus, público-alvo, os alunos dos anos finais do Ensino Fundamental 2, então os alunos do 8º e 9º e o Ensino Médio. Quando eu cheguei nesse colégio, o podcast já existia, só que os alunos tinham uma reclamação que o podcast durava mais de 1 hora. E assim precisa de certa resiliência, né, para escutar um podcast tão longo. Então foi importante para a gente fixar que o nosso podcast seria bem curto, seria de 15 minutos, no máximo 20 minutos. Então, tomando um café, fazendo uma coisa bem relaxante, você poderia consumir esse conteúdo. E os alunos participariam do processo de convidar as pessoas. Então a gente teve professores que foram entrevistados, o diretor que foi entrevistado e também convidados externos. E eles participariam também do roteiro, de como seria aquele programa. E aí foi muito bacana, porque esse a gente começou com o Ensino Fundamental 2, né, e médio. Quando eu cheguei lá, o projeto estava parado, a gente retomou, na verdade. Mas aí a gente vê alunos do Ensino Fundamental 1, que também queriam participar, né? Então, às vezes, a gente cria um projeto para um segmento e outros querem participar. E o podcast é uma coisa que lá já tinha a infraestrutura, já tinha um estúdio, a escola já tinha um canal, um perfil, né, no Spotify, quem quiser escutar o MD Tal. Então está lá disponível vários episódios, que não são de 1 hora, né, nada contra os que são de 1 hora, mas eles consomem um tempo a mais. E um outro projeto muito bacana foi do Disney Plus. Como era assim, algumas escolas têm assinaturas com alguns streams. E algumas salas, auditório ou sala de convivência, tem uma TV com esse stream lá. E aí eles disponibilizam esse espaço para os educadores, os JKs executarem tarefas com os alunos. Então a gente viu que tinha isso já disponível e os alunos estavam com muita dificuldade nas redações. Eu estou com uma crise assim, de falta de criatividade e tal. Então a gente começou a fazer uma maratona. A gente separava um tema e procurava no stream o que tinha daquele tema. Porque eles consomem, né, muito os streams, as coisas. E a partir disso, houve uma melhora significativa na redação. Porque eles ficaram, né, mais criativos e acharam uma maneira também divertida de consumir um conteúdo que era adequado para a faixa etária deles e poderia contribuir, né, na escrita da redação deles. Tinha né? Então a gente passava o documentário ou o filme. No Disney Plus tem uns curtazinhos bem pequenininhos, com vários temas, né? Trabalha a questão da morte, da leitura. Então a gente propunha assim, passava e pedia que eles conversassem sobre o que eles entendiam. E no início eles estavam um pouco tímidos e depois, né, começavam. Aí algumas atividades a gente fazia a roda de conversa e outras pediam para eles produzir algum material. Poderia ser um desenho, poderia ser um texto. E alguns alunos optavam por desenhar. E aí depois a gente fazia uma exposição na biblioteca, então era bem legal. Aqui a gente tem uma gravação que foi com as psicólogas. Aqui foi um tema sugerido pelos alunos do ensino médio, casais da literatura que amamos. Então, para quem gosta de trabalhar o calendário, né, com as datas comemorativas, você pode pegar o Dia dos Namorados, casais da literatura que amamos, ou a questão do Setembro Amarelo, e trazer as psicólogas para conversar sobre saúde mental. E aqui a gente tem o certificado que os alunos ganhavam ao participar. Como lá era por etapa, então são 3 etapas. Então o aluno se inscrevia no começo da etapa e a gente tinha um ciclo de atividades. Sempre divulgava esse calendário na agenda, então eu tinha acesso à agenda dos alunos. Claro que antes de enviar o aviso, né, eu passava pela coordenadora, ela avaliava se estava tudo ok. Não tem como a gente, enquanto bibliotecário, divulgar um projeto sem passar pelas coordenações. É muito importante esse apoio porque dá mais força para os nossos projetos.
Então, os pais eram comunicados, entravam em contato com a gente, os alunos assumiam esse compromisso de participar. E aí, o aluno que completava todo o ciclo, a cada etapa, ele ganhava um certificado. E aí, nessa escola, eu já não tinha a opção de levá-los para um passeio, como eu tinha na outra, né? Mas aí, então, a gente fazia alguma vivência lá dentro mesmo. A gente fazia algum piquenique, um lanche coletivo, ou então assistir algum filme. Parecem coisas simples, mas que eles gostam muito desses momentos, né, de desconstrução. E aqui é a coordenadora de lá, no período que eu estava lá. E eles também ganhavam livros, além do certificado em si, né? E aqui eu trouxe uma fotinha da época do Master, que foi aquela primeira que eu falei. E na época a gente desenvolveu um projeto, como eu falei para vocês, de votação histórica da biblioteca digital, né? E eu tenho contato com 2 desses 3 alunos até hoje. E aí a gente se sente super sedentário quando o tempo vai passando, né? Eles entram na faculdade, eu os conheci no 6º ano. Esse daqui se formou em Direito recentemente na UFC. Esse daqui em Direito na Unifor e ela em Letras na UFC. Então, assim, saber que o projeto, de certa maneira, contribuiu para que, né, os 3 entrassem na área da educação e outros também buscassem áreas que são das ciências humanas foi muito bacana. Olha aí, já acabou, gente, foi bem rapidinho, foi? E aí, se alguém tiver alguma dúvida ou quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade. As 2 são bibliotecas escolares. Então, no colégio Baixa, a gente tem do infantil até o pré-universitário. E no colégio Nova Dimensão, é do infantil só até o ensino médio, não tem pré-universitário. São escolas particulares. Porque assim, na escola pública, a realidade é outra, né? A organização da biblioteca geralmente é como? Os livros ficam ali, os livros mais sérios, e quando o professor vai dar aula, aí o aluno vai lá, pega o livro do uso da série, depois volta e deixa lá. Então, assim, não tem essa dinâmica toda, essa preocupação toda, e é interessante a gente conhecer, para que quando a gente tiver oportunidade, leve de proposta, né, um trabalho assim, que tem um resultado e que faz diferença na vivência dos alunos. É verdade, muito obrigada pela sua fala, né? Quando eu entrei no colégio no Mato do Sul, a biblioteca, os livros eram divididos por matéria, né, eles eram muito classificados, e tinha uma sala de estudo e os alunos do prédio da sala entravam, estudavam e saíam, eles nem cumprimentavam a gente. Porque realmente, né, eu era a segunda bibliotecária ali, só que a outra era mais uma dela, né, acho que ela não jogava com aqueles alunos, enfim. E aí, eu me lembro que a primeira exposição que eu fiz lá, que se eles participassem, eles davam brinde e tudo, gente, eles não participavam, eu tinha que dar uma ideia quase que e daí ele fez ali todo o marketing, né? Não, gente, se vocês participaram, vocês vão ganhar um brinde. E não era sorteio, cada um que participasse ia ganhar. Então, assim, precisa desse trabalho de incentivo. Mas eu sei que é difícil, porque no período da faculdade, eu desenvolvi um projeto no Colégio Silva Cabral, que eu não sei se alguém que trabalha ali, né, na Maratona, é uma escola pública. E lá não tinha um bibliotecário na biblioteca, né? Eram professores lá para a gente se apresentar. E a gente fez um trabalho muito bacana, porque ela era uma pessoa muito parceira. Então a gente treinou ela, mais ou menos como organizar os livros, e a gente criou o clube do livro, que era o que era mais possível dentro daquela realidade, diante da participação dos alunos. E aí, dependendo das demandas que tem nas verbas, às vezes dificulta a gente ter muitos espetáculos, né? Querer fazer muitas coisas. Mas eu fico feliz que você não esteja assim. Na escola que eu fiz meu primeiro estágio, a biblioteca de Israel como um lugar com castigo. Se você fez uma disciplina na sala, vai para a biblioteca. Você fez uma disciplina na escola, fica na biblioteca. Era um tanto castigo. Ou então, era só para pegar e deixar os livros do professor na sala de aula. Gente, essa é uma realidade triste, mas ainda acontece. Eu não posso dizer qual das duas que eu passei, né? Deixa quieto. Mas eu já passei por situações
digamos assim, que o aluno deu um murro no outro aluno e aí ele foi para a biblioteca, para meditar sobre, né, o murro que ele deu. Aí a aluna teve uma crise de ansiedade, né, se machucou, aí vai para a biblioteca também. Aí eu confesso que a gente, né, se sente um pouco desafiado, como é que eu acolho esse aluno, né, que está tendo uma crise nervosa, teve uma crise de violência, ou então o aluno chegou atrasado. Infelizmente, algumas pessoas, né, eles vão para a biblioteca, mas a gente consegue, né, mudar isso gradativamente. Boa tarde. Eu queria saber se o projeto partia somente da biblioteca ou se tinha integração com professores de outras áreas, professores de ciência, biologia, pediu para trabalhar na interdisciplinaridade também. Sim, tinha participação. O projeto da Biblioteca Digital contava com professores da língua portuguesa, né, de redação, e o projeto de podcast a gente tinha professor de biologia, matemática, filosofia, porque os alunos gostavam desse diálogo, né, interdisciplinar. Então, sem o apoio dos professores, fica muito difícil a gente executar os projetos. E aí, alguns professores até recompensavam também os alunos, né? Então, se vocês participarem, completarem o ciclo, né? Tinha assim um incentivo no final, mas sem a ajuda dos professores realmente ficava muito difícil, porque eles faziam esse trabalho também de divulgação em sala de aula, e eles notavam esse retorno também, né? Se o aluno se esforça, se o aluno lê mais, também melhora, né? Sim. Mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta? Então, é só agradecer, ela agradece. A Linéia, agradece lá. Linéia. Então, nosso agradecimento é de grande importância essa palavra aqui com a gente, porque ele consegue envolver todas as nossas questões e conhecimentos. Nossa, grande agradecimento. Obrigada.